Então, eu vou colocar aqui alguns aspectos, algumas observações sobre a questão do estudar o grego, né? Sobre a questão do estudar o grego. Eu vou dizer uma coisa assim, o Elber deu lá o testemunho, né? Ele deu o testemunho dele sobre o grego, lá da PUC, e eu vou dar o meu testemunho. Eu, quando fiz o curso, né, no ITF, que na época ainda não era o ITF, mas era um instituto, sim, né, de teologia, não como ele é agora, vinculado, filiado à Universidade de São Francisco e tal. Nós não tínhamos, na verdade, um curso de grego, né? Não fazia parte da grade curricular nem o grego nem o hebraico. Né? E, na verdade, assim, quando eu tive conhecimento do grego, foi ainda no seminário, né, que eu tive lá um curso bem introdutório. Na verdade, foi um pouco, seria assim, o que nós vamos ver aqui nesses 4 encontros que nós temos nesse primeiro módulo. Foi isso que, na verdade, eu acabei tendo lá no tempo do seminário, mas depois, como diz o Elber, se apagou, né, porque não tive mais contato. Então, quando foi o tempo do estudo da teologia, que voltou novamente, né, o aspecto do grego, no estudo bíblico e tal, havia uma certa dificuldade, mas nada que impedisse estudar a teologia bíblica. Então, assim, você tinha uma noção do grego, mas muito raso, né? E que, de certa maneira, consegui passar, né, vamos dizer assim, pelo estudo da teologia bíblica. Bem, mais tarde, quando eu resolvi fazer o curso de teologia, realmente, e já anteriormente um outro curso pelo CEBI, o Centro de Estudos Bíblicos, era um curso intensivo, aí sim, lá tinha grego, né, e tinha grego e hebraico. E aí é que eu me vi, né, pensando, puxa, se eu tivesse no passado estudado grego e hebraico, eu hoje estaria bem melhor, porque era assim, aula todos os dias, 4 horas de manhã de grego, 4 horas à tarde de hebraico, no dia seguinte invertia, na manhã era 4 de hebraico e 4 à tarde de grego, e foi assim o mês de fevereiro todo. Então, foi algo assim que quase desistiu o curso do CEBI, e depois, então, tinha os módulos bíblicos durante o semestre, foi um curso maravilhoso, com excelentes professores também e tal. E aí que eu me dei conta, né, como teria sido importante o estudo do grego já na teologia, o estudo do hebraico já na teologia. E aí, claro, depois, quando eu fui fazer o mestrado e doutorado, aí eu tive que correr mesmo atrás. Então, no fundo, eu aprendi mesmo o grego e o hebraico, de certa forma, quase como que por conta própria, né, através de manual. Então, eu tive uma base, vamos dizer assim, né, essa base que me deu condições de ter acesso aos manuais, e sozinho eu fui indo e fazendo estudo, né, Então, eu tinha assim muita dificuldade com a fonética, né, porque eu lia, mas não tinha assim, não sabia como ouvir. E na época também você não tinha os instrumentos da internet, era livro só, somente o livro. Então eu não tinha muito conhecimento de fonética. E aí então eu fui fazer um curso online por uma faculdade hebraica, né, que ela também, essa faculdade, ela tinha também o curso de grego. Então, eu fiz uma introdução ao grego para tirar todas as dúvidas da fonética, e depois eu fiz uma introdução ao hebraico para tirar todas as dúvidas de fonética de hebraico. Então, assim que, na verdade, eu acabei fazendo o curso tanto de grego quanto do hebraico. Então, por isso que eu digo, né, sozinho é possível? Né, com um testemunho meu, é possível. Agora, precisa de uma grande disciplina, né, sem dúvida alguma. Primeiro, eu necessitava muito daquilo no mestrado e doutorado, né? O mestrado e doutorado bíblico depende da língua, então eu precisava desse estudo, e aí eu tive que me submeter a uma disciplina de estudo, etc. e tal. Então, tendo essa, vamos dizer assim, essa fundamentação, essa base, né, conforme a gente vai ter,
mesmo depois você querendo aprofundar, mesmo que seja por conta própria, é possível, né? É possível. Mas a gente vai procurar tentar, no curso, com outros módulos, avançar de tal maneira que não seja necessário tanta, vamos dizer assim, tanto trabalho, né? E tanta rigidez para aprender a língua, como foi, na verdade, com esse testemunho que eu dou em relação aqui no meu caso, né? Bem, então, em relação ao estudo, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão, né, que vai nos ajudar algumas ideias, etc., que eu vou colocar aqui para vocês. Né? Então, tem um provérbio latino, né, que ele diz assim, festina lente, né, que significa apressa-te devagar. Né? Esse é o provérbio, festina lente, apressa-te devagar. Bem, esse progresso lento, né, devagar, mas tem que ser persistente. Né? Por mais que seja difícil, está sendo muito difícil, né? Mas é necessário a gente, um pouco, de certa maneira, até se cobrar, né, para persistir, a fim de que a gente possa chegar num determinado patamar que nos dê tranquilidade em relação ao grego. Né? Então, em nenhum aprendizado, na verdade, isso é tão importante quanto no grego, exatamente por conta dessa novidade que nós vamos ter da língua, da gramática, etc. Né? Então, persistência, né, acompanhada de um estudo que seja minucioso, detalhista, e é por isso que eu quero fazer esse primeiro módulo mais devagar, né, porque ele é fundamental e importante para dar para nós essa base para seguir mais adiante na questão da gramática. Então, esse é o primeiro requisito que a gente precisa observar. Né? Quer dizer, então, é indispensável, na verdade, que a gente seja persistente. Pode ser lento, mas deve ser persistente. Né? Então, para que isso se torne realidade, a gente precisaria, minimamente, né, para o estudo do grego, dedicar pelo menos meia hora por dia. Quer dizer, 30 minutos. E aí, portanto, numa semana, teríamos aí um estudo de 3 horas. Se a gente se coloca, né, nessa disciplina de que pelo menos meia hora eu vou tirar por dia para me dedicar ao estudo, ao exercício, etc. e tal. Né? Então, é muito mais fácil, muito mais, vamos dizer assim, prazeroso, na verdade, o estudo, se a gente vai fazendo aos poucos. Né? Porque se você resolve, não, na semana eu vou pegar 3 horas e estudar, isso te garanto que na segunda semana você já está desistindo e não vai querer mais. Né? Primeiro, porque pela exaustão de ficar 3 horas com estudo num único momento. Segundo, porque numa semana você estudou 3 horas, na outra semana, quando você for sentar, muita coisa daquelas 3 horas que você estudou já se perderam. Né? Então, estudando meia hora por dia, esse conteúdo não se perde. Você vai criando dentro da tua cabeça, né, você vai criando um modo, uma maneira de trazer sempre presente aquilo que anteriormente você já estudou, aquilo que você viu, etc. Né? Então, nessas aulas, nós vamos facilitar ao máximo, né, o aprendizado do grego. Agora, evidentemente, não se consegue eliminar a participação nossa dentro desse processo. Então, não é só aquilo que eu vou trazer para vocês, para que você possa ter uma boa aprendizagem, para que você possa captar muito bem esse conteúdo, né, também vai depender, né, de você. E aqui vai algumas dicas, né, que eu vou trazer, então, algumas dicas para vocês. Bem, primeiro a questão da memória. Né? Quer dizer, o aprendizado do grego ele vai se tornar mais fácil quando ele é realizado de um modo visual, você olhando, lendo. Né?
auditivo, você ouvindo, não só o que eu falo, mas no seu estudo você ouvir a sua voz, né? E também o motriz, ou seja, você pegar e escrever. Então, é fundamental que agora, nesse primeiro momento de grego, você tenha um lápis ou uma caneta e um caderno, né? Não tem como, nesse primeiro momento, você querer ir direto para o teclado, né? Não dá, é muito difícil. Então, é melhor você ter mesmo essa questão de pegar do lápis, da caneta e ir desenhando as letras, as palavras. E é exatamente como foi a nossa alfabetização. Foi assim, dessa forma. E o que nós estamos fazendo é uma alfabetização mesmo, a própria palavra, alfabeto, alfabetização, que é a alfabetização do grego mesmo. Então, não tem outro modo. O melhor modo é esse. É vendo, escutando e fazendo, escrevendo. Né? Então, esse vendo, na questão visual, portanto, ele vai acontecendo quando a gente olha para uma palavra reiteradamente, para se familiarizar com ela, né? Com os caracteres, com as letras, conforme ele é escrito. De tal maneira que, quando você olha a palavra, você não vai soletrar. Né? Por exemplo, em português, você tem a palavra palavra. Né? Nós sabemos do que se trata. E por que a gente sabe? A gente não precisou ler P-A-L-A-V-R-A. Né? Então, a gente olha para ela e a gente vê palavra. Automaticamente você já sabe. Então, no grego também é assim. Né? Você vai olhar a palavra em grego, escrita com as letras gregas, e automaticamente você vai... Então, não é assim, uma vez só que eu vou aprender. Não, é reiteradamente. Várias vezes eu vou ver a palavra, né? Vou voltar a olhar de novo aquela palavra. Você vai se acostumando com o desenho da palavra, né? Assim como acontece com o próprio português. Né? Então, a gente olha para o vocábulo, capta a sua unidade. Então, a gente identifica o termo todo simplesmente porque nós já estamos tão familiarizados com o mesmo que a memória visual reconhece sem dificuldade. Isso ocorre com o português e pode ocorrer com o grego também. Agora, o que torna difícil o estudo do grego no início é que as palavras gregas, né, não só os caracteres, as letras são diferentes, mas também são a questão da palavra inteira. Né? Então, por isso é importante a gente exercitar essa memória visual. Então, cada vez que a gente tem um vocábulo novo, a gente olha para ele reiteradamente. Né? Quer dizer, olhar de tal maneira que, quando você olha a palavra, você já identifica que palavra é. Esse é um exercício visual importante. Né? Mas no início é o início. O início é o início, é assim mesmo. O objetivo é você fazer dessa maneira. Quando você estiver lá na frente, que já bate o olho numa palavra e você já capta, já cheguei no ponto, né, do aprendizado virtual. Já estou bom na questão da visualização da palavra. Isso, chegaremos lá, nós vamos chegar lá. Né? Depois tem o aprendizado auditivo também. Não só eu olhando, vendo a palavra em grego, já sei o que é, né, mas também tem o ouvir. Né? Então, a gente precisa sempre em voz alta. Né? Sempre que a gente estiver estudando, a gente faz isso em voz alta. Pode ser o verbo, conjugando o verbo, ou a questão dos substantivos, adjetivos, etc. Sempre devemos fazer em voz alta. Né? Então, quando a gente faz uma revisão do material em voz alta, com frequência, o som das palavras vão gravando na memória auditiva. Nós já temos a questão visual, de olhar a palavra, mas quando a gente fala a palavra, o som dessa palavra vem através da audição e já traz para nós o seu sentido, o seu significado. Então, é o visual junto com o auditivo, um trabalhando ao lado do outro, visual e auditivo. No meu caso, eu tinha mais o visual, eu não tinha tanto o auditivo. Eu só fui obter o auditivo depois, mais tarde. Então, aqui já é importante você ter o auditivo. E, aliás, não tinha o auditivo porque eu não sabia muito o som da palavra. Para mim, a grande dificuldade estava aí.
Então, se recomenda a memória auditiva e visual, juntas, exercitadas de modo complementar. Uma, na verdade, complementando, né, a outra. Depois vem, por último, o aprendizado motriz. Então, além do visual, além do auditivo, temos, então, o escrever. Então, se a gente quer aprender o vocábulo, a conjugação, quer, de fato, entender como que é o substantivo, o adjetivo, etc., a gente precisa exercitar. E aí, eu acho assim, essa ideia daqui, ela é tirada do livro que eu vou depois mostrar para vocês. Mas tem gente que não gosta de fazer isso. Não tem problema, não precisa. Desde que você faça de uma forma que seja útil, mas também seja agradável a você. Não que se torne um castigo. Me lembro lá na época de alfabetização que tinha aquele famigerado caderno de caligrafia. Para mim, aquele caderno era uma das piores coisas que existiam. Ter que escrever naquele caderno, no meio daquelas linhas, etc., para mim era um horror. Mas deu no que deu. Hoje em dia eu tenho um garrancho. Não gostava, fiz pouco, e hoje em dia, quando eu escrevo... E o pior de tudo é que, quando eu escrevo a mão também do grego, eu também tenho garrancho no grego, que é pior ainda, né? Quer dizer, o grego já complica. E no garrancho do grego, aí a coisa fica realmente muito complicada. Mas a gente vai ter os slides, vai ser tudo aqui pelo teclado, então não se preocupe que eu não vou escrever à mão. Quem tem que se preocupar lá no ITF, quando é pessoalmente a aula, que eu escrevo no quadro. Aí a coisa é diferente. Bem, então é importante você repetir isso, várias vezes, escrever. E quem sabe, eu não gosto, mas quem sabe você acha interessante a questão de decorar a palavra. Então, várias vezes, até que você decore ela sem erro, consegue escrever a palavra sem que haja erros. Mas eu acho que apenas você, olhando a palavra, reescrevendo a palavra e lendo a palavra em voz alta, isso já é muito importante, muito importante. Eu nunca gostei de decorar vocabulário. Nunca decorei vocabulário, nem exijo que decore vocabulário, que eu sempre digo, o dicionário está lá para isso. E é bom você consultar dicionário, porque às vezes você pode decorar uma palavra, mas uma palavra em grego ela nem sempre tem um único significado. Depende muito da frase, muitas vezes, aonde ela está localizada. Então, um dicionário é sempre muito bom ser consultado, porque ele te abre a perspectiva de olhar aquela palavra em determinados aspectos gramaticais no qual ela está sendo utilizada. E aí o dicionário ajuda muito nisso. Então, ter, sim, a prática do uso de um dicionário, isso é muito importante. Isso é muito importante. Mas não, eu gosto de decorar. Beleza, decora, não tem problema nenhum. Nós vamos ter um vocabulário, etc., para fazer as lições, sem problema algum. Então, a memória visual, depois a memória auditiva e também aqui essa memória através do aprendizado motriz, de escrever, de colocar, portanto. Então, estudando em voz alta, é importante, às vezes, até utilizar caminhando. O autor do livro ele disse que é importante, ou então colocar os famosos cartões, onde de um lado você escreve em grego, do outro lado a tradução, e você tem vários cartõezinhos, e você anda com esses cartõezinhos, estando num lugar, alguma coisa, sem fazer nada, você tira o cartãozinho do bolso e você fica lá. Quer dizer, é uma forma utilizável, mas eu nunca utilizei, não gosto. O Frei Ludovico Garmos, lá de Petrópolis, ele gostava desse método. Ele tinha até vários cartõezinhos, uma vez ele me deu os cartões, etc., mas eu nunca utilizei, não é, pelo menos pessoalmente, a forma que melhor eu me identifico na questão motriz. Então, na questão motriz, eu gosto, sim, de escrever
olho a palavra e procuro reconhecer na palavra o seu significado dentro da situação gramatical que ela se encontra, né? E ainda uma memória intelectual, né? Quer dizer, a visual, auditiva e motriz, elas são complementadas pela memória intelectual. Então, sempre que se apresenta um novo material de estudo, é importante a gente analisar, estabelecer associação, algumas relações lógicas, né? Quer dizer, isso inclui aqui um pouco o raciocínio sobre a origem, a formação, a composição de uma palavra, e sempre com esse intuito, né, de procurar entender de onde ela foi derivada. Isso do grego é muito importante. São muitas as palavras compostas, né? A palavra composta de uma preposição com um substantivo, é um verbo que tem também uma preposição. Então, olhar aquilo, olha aqui por trás dessa palavra tem aquele substantivo que significa tal coisa. Aqui entra um pouco a memória intelectual. Isso eu já vi naquele outro texto, naquela outra palavra que aconteceu assim. Essa memória intelectual, quer dizer, de você fazer o link, para usar uma palavra, né, de hoje, né? Você fazer o link entre essas diversas palavras, como sendo verbo, advérbio, ou substantivo, ou adjetivo, isso é fundamental para te dar uma maior compreensão, né, da palavra. Então, essa memória intelectual, né, ela vai te ajudar a fazer esses links, essas ligações, isso ajuda bastante. Então, a gente vai, dessa maneira, contribuindo para que a gente vai fixando na memória aquilo que a gente está estudando. Ainda que não seja o objetivo de decorar, se a gente tem o costume de sempre aquela meia hora por dia fazer a leitura, com o tempo isso vai grudando dentro da cabeça, né? Não que a gente quis decorar, mas você vai ver que o uso, né? O uso sempre presente dali do texto, etc. Isso, algumas palavras vão se tornando muito conhecidas nossas, né? São palavras que se repetem muito, principalmente no que diz respeito ao Novo Testamento. Bom, então, memorizando o vocabulário e as terminações. Agora aqui vem um outro detalhe, né? E qual é o detalhe? Que não precisa necessariamente memorizar vocábulo, né? Quer dizer, palavras, substantivos, tá, né? O sentido. Agora, o problema é que, dentro do grego, as terminações das palavras são importantes à memorização. A gente vai entender depois por quê. Isso sim. O vocabulário, nem tanto. Se você tem o costume de ler, estudar, fazer uma leitura diária, isso você vai assimilando aos poucos. Agora, as terminações das palavras, isso é importante, sim, à memorização, né? Então, com respeito à memorização de vocabulário e das terminações, a experiência ensina que o que funciona mesmo são os famosos cartões ou fichas, né? Disso que eu falava anteriormente. De um lado a palavra grega, do outro a tradução, né? Ele acha, o autor acha, por exemplo, Ludovico também acha, eu discordo, não acho que seja de grande importância, não acho. Mas você pode achar e ir por esse caminho, ótimo, né? Perfeito. Agora, a decorar ou ter pelo menos tabelas com as terminações que a gente vai ver depois da conjugação dos verbos ou dos substantivos, etc. Isso sim é importantíssimo. Isso é importantíssimo, né? Então, ele vai dizendo que numa primeira passada, olha a grega, depois a tradução, esse com os cartões, né? Na questão dos cartões do vocabulário. E assim vai fazendo para poder guardar, e ele diz que isso, essa repetição vai fazendo com que você fixe na memória, né, visual, auditiva, motriz, porque você vai escrevendo também, né, não só lendo, mas também vai fazendo a escrita, né? Isso vai ajudando você a guardar ter um bom vocabulário, né? Bom, e aí então ele vai mostrando esse processo, como se faz. Eu vou deixar aqui por escrito, mas não que eu ache que seja um único caminho, não é? Bom, e aí então eu acho que a questão, sim, dos
vamos dizer assim, das tabelas, né, com essas terminações. Essa é uma coisa que a gente vai ter, né, e depois, lá para frente, a gente vai utilizar bastante. E mais tarde, até com o sentido mesmo de decorar essas terminações, porque decorando isso ajuda muito a gente, né? Você olha para a palavra, você já aquela terminação é típica de tal situação. Então você olha aquela terminação, isso já te ajuda muito a fazer a tradução, né? Fazer uma determinada tradução de uma frase. Bom, então, repetindo e revisando, o material de estudo, né, deve ser revisado uma vez após outra. E aí a famosa frase também, né, o provérbio latino, repetitio est mater studiorum. Quer dizer, a repetição é a mãe de todo conhecimento, de todo estudo, né, que os estudantes, normalmente de grego, fazem a tradução desse provérbio como a repetição mata o estudante, né? Mas não é mata, é a mãe, né? É a mãe do estudo, do conhecimento. Então, um vocábulo grego, né? Ele só vai ter realmente sido aprendido quando, de uma forma mecânica, sem necessidade de pensar quase, ele possa dizer, né, que aquilo significa tal coisa. Então, para chegarmos a isso, você tem dois caminhos. Ou você usa os cartõezinhos para decorar, ter um vocabulário, ou então você tem essa prática de meia hora por dia fazer a sua leitura. E isso vai tornando também possível esse conhecimento, né? Então, esse repetitio, né? Então, é importante para que a gente possa aprender cada vez mais um vasto vocabulário que é possível ter dessa forma, né? Não decorando apenas, vamos dizer assim, forçadamente, né? Mas na leitura você vai descobrindo e assimilando o seu conteúdo. Então, ele diz que isso não se adquire de uma vez, mas pela repetição. Então, convém lembrar, revisar periodicamente o vocabulário, além das flexões ligadas às palavras, aquilo que eu falei, as terminações, né? As terminações, que a gente vai ver isso depois com calma. Então, a gente não pode esquecer nunca que sem esforço, sem disciplina, sem persistência, não se aprende uma língua, né? Então, se a gente quer realmente ter o grego, a gente precisa ter um tempo para isso. Dar um tempo para nós. A gente precisa desse nosso tempo. É o nosso tempo com a língua, né? E ela, com certeza, esse tempo, depois ele vai se tornando mais fácil, né? Num primeiro momento, vai ser um tempo mais vagaroso, mais pesado, vamos dizer, né? Para que a gente possa se aproximar um pouco da lógica da língua, etc. Mas depois isso vai num crescendo, né? Então, atividades antes e depois das aulas. Então, pelo que foi apresentado, já deve ter ficado claro que o estudo grego não pode ser limitado àquilo que aprendemos só nesses nossos encontros, né? Então, antes e depois das aulas, há um trabalho indispensável, né? Imprescindível para aprender o grego. E aí, então, algumas orientações procuram ajudar nessa tarefa. Reler cuidadosamente a lição que foi estudada em aula, anotar as dúvidas, perguntas que, de repente, surgem. Se tem, né, na próxima aula, a gente trabalha as dúvidas. Caso não aconteça, né, é importante depois, sem acanhamento, né, se não for na aula, mas foi depois, faça a pergunta, né? Então, é sempre importante isso, né, perguntar. Não fique com dúvida, não fique com dúvida. Então, uma coisa é dúvida, outra coisa é dívida. Dívida é outra coisa, é algo que já foi falado, dito, mas eu não estudei, não vi, não revi. Isso é dívida, né? Então, dúvida é diferente de dívida, mas eu sempre ajudo, mesmo que seja na dívida, eu sempre ajudo também, com certeza, né? Então, não deixar de fazer os exercícios é fundamental, né? É uma oportunidade para ver o quanto a gente realmente assimilou o conteúdo da lição. E se a gente tem dificuldade, pergunta, vamos refazer, vamos olhar de novo o conteúdo teórico, né, para ver o porquê que eu não consegui, onde foi que eu errei
Isso é importantíssimo você rever, né? É importantíssimo. Bem, então, isso daí, né, é importante no sentido de ajudar a gente nesse primeiro momento, né, esse momento assim de conhecer um pouco a língua, tá nessa relação, né, com a língua grega, e com certeza, né, a gente vai criando o nosso modo de estudar a língua, né? Quer dizer, cada um tem um pouco o seu jeito, a sua forma, etc. Tem gente que tem mais facilidade para a língua, outros menos facilidade para a língua. Tem gente que gosta de estudar sozinho, né? Não gosta de estudar em turma. Tem gente que é assim, tem um rendimento muito grande quando estuda sozinho a língua, né? Então, cada um é cada um, tem o seu jeito, o seu espaço, a gente tem que respeitar um pouco o modo como cada um vai conduzindo o seu estudo. Agora, volto a dizer, não dá para a gente deixar só, unicamente, né, às segundas-feiras, 19h30 até 21 horas, senão vai ser complicado. A gente não vai conseguir chegar até lá, né? A gente vai devagar para possibilitar isso, mas essa constância, todo dia olhando, relendo, ela é fundamental, né? Ela é muito importante. Bom, com relação à língua grega, né, então, ela é um dos membros da grande família, né, daquilo que nós chamamos das línguas indo-europeias, que vai se estender aí por quase toda a Europa e parte da Ásia, principalmente o Irã e parte da Índia também. Então, temos aí o mapa, né, que parte aqui logo daqui desse miolo, né, da Ucrânia, depois vai para a Ásia Central, Anatólia, para a Europa, e ela vai para vários lugares, né, essa chamada, portanto, família indo-europeia. Não, é um pouco uma teoria em torno do início, né, de determinadas línguas, da qual a língua grega e a latina também ela está ligada. É filha, portanto, ainda que teoricamente, das chamadas línguas indo-europeias. Né? Então, nós temos aqui um mapa onde aparece países com maioria de falantes de línguas indo-europeias. Então, você veja aqui, olha só, né, praticamente toda a América do Sul, América do Norte, boa parte da Europa, Ásia, né, Austrália, por causa do inglês também, né? Depois, países com minoria de falantes de línguas indo-europeias com estatuto oficial. Boa parte da África, né? Boa parte da África, e essa parte aqui também é da Ásia, né? E depois, a Indonésia, Japão, né? Aqui também. E aí, países com minoria de falantes de língua indo-europeia sem estatuto oficial. Então, veja aqui, pouca Suíça, etc., né? Essa região daqui. E depois, ainda sem muita informação, são os países aqui do norte da África, né? E depois toda a região lá, Rússia, etc., aquela região mais da Ásia, lá do final, né? E aí, então, a gente tem, né, além dessa família, então, a essa família pertence, além do grego, também algumas línguas culturais como o sânscrito, latim, né, o armênio, germânico, báltico, eslavo, albanês e diversas outras línguas menores também fazem parte dessa língua. Então, nós temos as famílias linguísticas e aí tem, então, a língua indo-europeia. Então, veja as ramificações, as várias línguas que procedem, portanto, daqui da indo-europeia. O hebraico vem dessa afroasiática, né? O hebraico ele não faz parte da família indo-europeia, ele faz parte dessa família afroasiática, né? Que vai estar mais ali, portanto, da região, o Egito, etc. Bem, então o parentesco entre essas línguas é muito, muito claro quando a gente olha, por exemplo, pai, em grego, pater, mas no latim, pater, em sânscrito, pita, no antigo persa, pita, no gótico, fadar, em inglês, father,
ou no alemão, Vater. Então, você veja que há muita proximidade, né? Ou mesmo mãe, né? Então, Mater, em grego, Mater, latim, matar, em sânscrito, Mate, no báltico, Mother, em inglês, Mutter, em alemão. Então, você veja que a sonoridade, né, ela é muito próxima, né, dessas palavras básicas. Então, conforme a linguística comparada, essas línguas provêm dessa raiz comum que era falada por um primitivo povo habitado na Ásia Ocidental. E esse povo teria morado em grandes famílias organizadas, segundo o modelo patriarcal, num contexto sempre agropecuário. No terceiro milênio antes de Cristo, houve então uma grande dispersão desse povo primitivo e que teria então originado também essa diversificação de línguas, em dialetos, etc. No segundo milênio antes de Cristo, uma das tribos indo-europeias teria avançado até a Península Balcânica e seria essa a origem, portanto, dos gregos. Então já estamos no segundo milênio antes de Cristo. E o desenvolvimento da língua dos gregos pode ser dividido em 5 períodos. Então, um período formativo, que seria então o grego primitivo, vai se estender até 1500, 900, e é nessa época então que se originam 3 dialetos importantes do grego: o dórico, o eólico e o jônico ático, nesse grego primitivo, no chamado grego primitivo. Depois temos o período clássico, e aí entre 900 e 330 vai se tornar conhecido por causa das obras literárias, né? Então, Ilíada, Odisseia, atribuídas a Homero, são exemplos, né, mais antigos da literatura grega. E mais tarde seguida aí por obras de Hesíodo, mesmo Heródoto, Platão. Então, nesse período, o dialeto que mais se destacou foi o dialeto ático. Então, veja, já diferente do dórico, eólico e jônico. Então, aqui mais um dialeto grego ático. Então, esse dialeto também chega a ser a base para, né, o grego chamado koiné, o grego em que vai ser escrito, portanto, o Novo Testamento e traduzido também a Bíblia chamada de 70, o Antigo Testamento, também nesse grego koiné. Então, o grego koiné e o grego ático, eles têm uma proximidade muito grande, já que o grego koiné vem exatamente do grego ático. Então, esse período koiné é o período que tem com Alexandre, nas conquistas de Alexandre, e vai até 330 depois de Cristo. Então, todo o Império Romano começa a utilizar o koiné, né, palavra que significa comum, esse é o sentido de koiné, popular, comum. E aí, exatamente, onde o Antigo Testamento hebraico, na famosa tradução da Septuaginta, dos 70, vai fazer a sua tradução. E mais tarde, já no primeiro século, os escritos do Novo Testamento vão ser também feitos nesse grego koiné. E ainda temos o quarto período posterior, que é o bizantino, né? Depois da divisão do Império Romano, a preservação da cultura grega se mantém e ela vai ser principalmente através de Bizâncio, a Ásia Menor, né? Muito mais do que na própria Grécia mesmo. E aí, então, a língua em uso comum nesse período vai ser conhecida como grego bizantino. Então, uma continuação do koiné. Então, grande parte dos manuscritos do Novo Testamento foram copiados na era bizantina, então, nesse grego, né, bizantino, até a queda de Bizâncio em Constantinopla, em 1453. Muitos manuscritos foram escritos nesse grego, nesse tipo de grego. E aí temos hoje, né, o grego hoje, período moderno, que é considerado a partir do Império Romano Oriental, e a língua comum aí é conhecida com o nome do grego moderno. É o grego falado hoje nas ruas de Atenas e representa o estágio atual, né, no desenvolvimento natural da própria língua, desde os antigos até os nossos dias. Bem, então, falando ainda algumas considerações sobre o grego do Novo Testamento, né, com as conquistas de Alexandre, a cultura grega e com ela a língua, ela vai sendo levada para todos os povos dentro do Império Romano.
né? Então, o grego koiné ele chegou a ser conhecido e utilizado universalmente, né? Muito mais do que o próprio inglês nos dias de hoje. O grego koiné era a língua que o povo falava no dia a dia. Então, Jesus mesmo, com certeza, sabia o próprio grego, né? Falar o grego, né? O Paulo também vai se utilizar muito do grego, embora sendo ele exatamente de um conhecimento e um estudo muito mais apropriado que o próprio Jesus, né? Talvez o grego de Jesus era o grego mais falado, né? Corinto, Roma, etc., o grego que Apolo aprendeu na Alexandria. Então, era a língua da instrução, dos instruídos, né? Então, como a língua usada também nas ruas, nos mercados, era a língua no comércio. Então, tanto quanto na própria correspondência, muitas vezes familiar, também era utilizado. Então, era muito diversificado o uso do grego, principalmente o grego koiné, né? Esse grego, portanto, no qual foi escrito o Novo Testamento. Então, é claro que nem todas as pessoas tinham o mesmo grau de instrução, né, e domínio da língua. Então, isso variava muito de pessoa a pessoa. Isso que eu falei, a questão de Jesus, o próprio Paulo, por exemplo. Paulo deveria ter um conhecimento muito maior do grego do que Jesus. Jesus era muito mais chegado ao aramaico, né, e também tinha um certo conhecimento do hebraico, pelo menos ao que se sabe, né? Então, isso também pode ser observado nos escritos do Novo Testamento. Embora o grego do Novo Testamento, em termos gerais, tivesse uma semelhança ao grego popular, né, a gente pode observar uma linguagem mais culta, por exemplo, em Lucas, ou aquele que escreveu a carta aos Hebreus, enquanto você compara, por exemplo, com o Evangelho de Mateus, Marcos ou João, né, que é um grego bem mais simples. Então, mesmo dentro do grego koiné, você tem algumas diferenças, né? Algumas diferenças de estilo, de linguagem, de composição, de emprego, né, gramatical. Então, aparece assim, alguns vícios de linguagem vão aparecer também nesses mais simples, né? Então, a gente lembra que a influência da cultura judaica, né, e, portanto, da língua hebraica, aramaica, também deve ser levada em conta quando a gente utiliza o idioma grego, né? Então, nós temos, assim, por exemplo, dentro do estilo, impregnando alguns traços característicos, né? Então, nós vamos ter, embora escrito em grego, mas a origem daquela palavra ela é semita, né? Ela não é grega propriamente dita. Isso dentro do Novo Testamento. Amém, etc. Várias palavras que nós temos, né? Então, devemos lembrar que estávamos vivendo num mundo em que o grego também estava sofrendo influência do latim, né, que se propagava pelo Império Romano. E aí, pensando em tudo isso, não é de surpreender que o grego do Novo Testamento apresente vestígios, né, de um semitismo, um hebraísmo, um latinismo. Nós não vamos encontrar um grego, um texto puríssimo do grego, né? Nós vamos ter um texto e aí precisamos entender isso, compreender isso, né? Bem, então essas observações do estudo da língua foram tiradas daquele livro do Lourenço e do Johannes Bergman, né? Do Stélio Lourenço e do Johannes Bergman, da Vida Nova. Na introdução dele foi tirado de lá, dessa introdução. E para a gente encerrar, então, o nosso encontro hoje, né, eu perguntaria a vocês, qual é a profissão que tem esse símbolo? Psicologia. Psicologia, né? E por que a psicologia tem esse símbolo? Exatamente porque a palavra psique, né, em grego, ela começa exatamente com uma letra grega. Então, aqui nós temos uma letra grega. Veja, nós não sabemos gregos, mas já reconhecemos uma letra grega, né? A letra que começa a palavra psique, né? Esse psi é a letra psi. Ou então, esse símbolo matemático, o que significa? Sigma. O sigma, que é o somatório, né? O somatório da matemática. Não sabemos grego,
mas olhando a gente já sabe, conhece essa representação gráfica, que é também uma representação maiúscula de uma letra, que é o sigma. Né? Então, o sigma. Então, veja, nós utilizamos muito as letras gregas. Nós utilizamos muitas letras gregas. Veja, por exemplo, na física. Né? Então, por exemplo, os raios gama, que atravessam o papel, o alumínio, o chumbo, raio gama. Raios beta, que atravessam o papel, mas não atravessam o alumínio. E o raio alfa, que não consegue nem atravessar o papel. Raios, na física, alfa, beta, gama, psi, sigma. Olha só quantas letras gregas que nós conhecemos ela de diversos lugares diferentes, né? Mas que não são tão desconhecidas, então, de nós, não. Nós vamos ver que muitas delas nós vamos reconhecer, não dentro do alfabeto, mas vamos reconhecer em outros lugares. Né? Por exemplo, temos aqui alguns símbolos gregos. Né? Ó, você tem aqui esse símbolo, aqui, ó. Ou o nosso Sírio Pascal, ó, que vamos utilizar. Estamos na Quaresma, mas lá na Vigília Pascal já é o símbolo de, né, aqui de 2010, esse Sírio. Né? Então, nós vamos ter aqui também, ó, letras gregas aqui. Ó, temos uma letra, outra letra, outra letra, outra letra, tudo letra grega. Aqui é a mesma coisa. Né? Essa mesma representação é essa que está aqui. Só que essa letra e essa estão colocadas aqui do lado. Né? Foram colocadas aqui assim do lado. Né? Então, essa representação aqui, dessas letras, né? Que seria isso daqui, que a gente olharia assim, diria um P e um X, é parecido, mas não é não. Não é por quê? Porque não é letras latinas, são letras gregas. E nós temos, então, essa letra que parece um P, né, se chama em grego letra Rho. É a letra Rho. E esse X, né, que parece o X nosso, né, é uma outra letra que o som é parecido com o X, mas é a letra Ki. A letra Ki. Então, essas duas letras, Rho e Ki, estão juntas. Por quê? Porque tem uma palavra que se inicia por essas duas letras aqui, o Ki e o Rho, que é a palavra Christos. Então, olha aqui, ó, o Ki e o Rho. Né? Aqui ele está com maiúscula, ele é dessa forma maiúscula, né? Aqui é da forma minúscula. Então, a palavra Cristo, que se escreve assim em grego, Christos, ela começa com Ki e começa com o Rho. Então, essa inscrição, ela significa o Cristo. O Cristo. Né? Então, o Cristo, que é o alfa, a primeira letra do alfabeto, e a última letra, o ômega, o princípio e o fim. Isso é tirado lá do Apocalipse. O princípio e o fim. Só que ele é colocado aqui, nessa inscrição, né, mais antiga, o alfa e o ômega. Então, Cristo, o princípio e o fim. É justamente esse o significado, o sentido que nós temos. Então, veja quantas letras a gente vê, né? Reconhece essas letras. Às vezes confunde, né? Pode confundir um pouco as letras com as letras latinas, mas a gente já vai começando a reconhecer como letras gregas mesmo, que são utilizadas na liturgia, né? São utilizadas na liturgia. E temos aqui um símbolo conhecidíssimo nosso, né? Que é o peixe, que é a simbologia cristã. Por que o peixe tem essa simbologia? Por que o peixe é a simbologia cristã? É por causa da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas não deveria ser, então, um pão ao invés de peixe? Não tem muito a ver com essa questão da multiplicação, não. Tem a ver com a palavra grega. Com uma palavra grega. Por quê? Porque nós temos a seguinte frase: Iesus Christos Theou Hios Soter.
Então, temos aqui, ó, essa letra, temos aqui o que, de novo aqui, depois temos essa letra, parece o nosso Y, né? E depois o sigma, que a gente já conhece. Então, daqui só é meio estranha essa letra. Né? Aqui é um I, né? Já fomos apresentados ao que, né? O Y, que é parecido com o nosso, e o sigma, que já conhecemos. Se você juntar o iota, esse iota, que é o nome dessa letra, com o que, depois θ, que é o nome dessa letra, o Y, que é o nome dessa letra, e o sigma, que é o nome dessa letra, você vai ter, então, a frase Jesus Cristo, de Deus, Filho, Salvador. Essa frase significa isso. Jesus Cristo, de Deus, Filho, Salvador. Só que a junção da primeira letra de cada uma dessas palavras forma esquitis, aqui escrito com letras maiúsculas. Olha lá, aqui, ó, o iota, o que, o θ, o y e o sigma. Essa é uma palavra. E essa escrita com letras minúsculas é escrita assim, ixtis, que significa peixe. A palavra ixtis em grego é peixe. E ela se tornou símbolo cristão justamente porque forma esta palavra. As suas iniciais é Jesus Cristo, de Deus, Filho, Salvador. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, veja quantas coisas a gente tem, né, que são derivadas, portanto, né, do grego, de uma simbologia linda, né, uma simbologia muito forte, muito, muito presente. Né? Muito bem, então, terminamos a nossa aula, não vamos poder ver o vocabulário hoje, né? Mas na próxima aula nós vamos começar o nosso vocabulário. E aí nós vamos ver, então, cada uma das letras, como nós vamos escrevê-la, como nós vamos desenhá-la, por exemplo, a questão do alfa, né? Como é o seu nome, como a gente pronuncia a letra numa palavra em português, né? O som dessa letra numa palavra aproximada, e como também nós vamos fazer, muitas vezes, para colocar uma palavra escrita em grego, né? Então, por exemplo, como é que eu vou escrever ixtios? Então, como é que eu posso escrever essa palavra com letras latinas? Qual é a correspondente do iota? Qual é a correspondente do qui? Qual é a correspondente do θ? Qual é a correspondente do y? Qual é a correspondente do sigma? Então, nós vamos ter assim letras latinas correspondentes para que a gente possa, então, fazer a chamada transliteração. Então, a gente pega uma palavra em grego e vai colocar elas em letras latinas. Isso significa transliteração. Não é o nosso foco objetivo, mas é só para a gente saber que isso acontece. Você pega um livro e que ele não está escrito com letras gregas, a palavra. Né? Então, ele vai falar assim, por exemplo, o reino Basileia, e ele usa a palavra Basileia. Basileia é reino. Então, ele vai escrever B-A-S-I-L-I-A, Basileia. Ele está escrevendo com letras latinas uma palavra grega. Né? A palavra mesmo é aí, beta, alfa, sigma, iota, lambda, etc, etc. Então, como é que você faz isso? Através da chamada transliteração. Então, a gente vai ver uma transliteração. Então, esse vocabulário que nós vamos ver, esse alfabeto que nós vamos ver, e a fonética que nós vamos aprender é uma fonética da chamada escola erasmiana, Erasmo de Roterdã. Ele é um grande estudioso que, na verdade, restabeleceu a fonética, já que na época dele, século XVI, já tinha se perdido bastante como é que o koiné era pronunciado. E ele, então, Erasmo de Roterdã, ele vai criar uma escola chamada Erasmiana, a escola Erasmiana, e é um pouco ela que nós vamos seguir, embora existam outras escolas, mas os nossos livros seguem, de uma maneira geral, faculdades, é só a escola Erasmiana, que é a forma como nós vamos entender e
pronunciar, portanto, essas letras, que vai ser de grande valia e importância para a gente ler, né? Para a gente ler as palavras em grego. Sem conhecer as letras, não conseguimos ler coisa alguma. A gente vai ficar olhando para aquilo, né? Vai dando aquele zoom e não aparece nunca o som